identificar um falso profeta? Bem, nós estamos em um mundo totalmente infectado pelos falsos profetas. Em cada canto que vais, em cada esquina, lá está um falso profeta enganando a muita gente. E é uma pena que muitos se deixam enganar. Mas como identificar que este é um falso profeta? Primeiro, atente para os seus frutos. O Senhor Jesus Cristo, ele deu uma lição muito importante sobre como identificar um falso profeta. No livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 16, na parte A, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Isso é muito importante. Atente para os seus frutos, porque pelos seus frutos os conhecereis. Não te iludas pelos sinais, prodígios e curas que andam por aí. Esqueça isso. Lembras de Moisés quando foi apresentar-se a Faraó? Ele trazia uma vara na sua mão. Ele lançou a vara e ela transformou-se em serpente. Mas os magos de Faraó fizeram exatamente a mesma coisa e o resultado foi o mesmo. Serpentes também surgiram. A única diferença é que a serpente que veio de Moisés engolia as serpentes dos magos de Faraó para mostrar a superioridade no poder. Aprenda que nem todos que transformam varas em serpentes são profetas de Deus. Podem ser magos de Faraó, podem ser discípulos de Satanás, podem ser curandeiros ou mágicos. Então preste atenção. O outro fruto a prestar-se atenção é a mediatização desses milagres, dessas curas e desses prodígios. É muito estranho, porque o nosso mestre Jesus Cristo, quando ele curasse alguém, ele dizia: vai e não diga a ninguém. Mas quando eles curam, eles querem câmera, eles querem mídia, eles querem propaganda para atraírem mais e mais clientes, o que é muito estranho. Então preste atenção aos sinais. O outro sinal que você precisa prestar atenção quando falamos sobre os frutos é a comercialização da fé. Vamos ver 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz o seguinte: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Eu só vou ler essa primeira parte. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, o que o apóstolo Pedro está a dizer aqui? Eu acho que nem precisa de interpretação isto. É que eles irão comercializar-vos. Farão a comercialização da fé. É o que estamos a ver hoje. Hoje a fé está sendo comercializada. Hoje o crente é mercadoria, é fonte de rendimento. E muitos crentes são usados para gerar renda para um falso profeta. E eu não sei como não conseguem identificar. Mas não, eu sei. É porque estão hipnotizados. É porque estão cegos e não conseguem enxergar. Porque estão dentro de uma grande bolha de trevas e não conseguem perceber que estão nas garras de um lobo devorador. Presta atenção. Como identificar um falso profeta? A segunda regra que nós temos aqui é: atente para o evangelho que pregam. Atente para o evangelho que pregam. Repare, preste atenção para o evangelho que pregam. Vamos ver Gálatas capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa aqui muito importante: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Repara o que Paulo diz aqui. Diz que mesmo ele ou um anjo que venha do céu e pregue um outro evangelho que não seja o evangelho que Paulo pregou, seja anátema, seja amaldiçoado, porque este não vem da parte de Deus. O que tens visto hoje? Os falsos profetas pregam um evangelho totalmente deturpado, um evangelho antibíblico, um evangelho do tipo: venha ser rico, crente não pode ser pobre, doença não é para crente. E eu pergunto, conhecem João 16, versículo 33? João 16, versículo 33 diz uma coisa muito importante aqui, que eu quero ler somente para você. Tenho-vos dito isto, para que em mim, Jesus nesse caso, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, qual é o evangelho que estão a pregar? Um evangelho que ensina aos crentes, aliás, aos clientes, de que não terão aflições, de que não terão problemas, não terão falta de nada. Por quê? Porque vocês são crentes. Mas esse evangelho é deturpado, porque o próprio Cristo, que é o evangelho para a salvação, ele diz que no mundo tereis aflições. Agora entenda, eu não sou contra a riqueza. Quer ser rico? Vai trabalhar. Quer ser rico? Invista. Quer ser rico? Transpire. Deus não é obrigado a dar riqueza a ninguém. Aliás, Deus não é obrigado a nada, até porque não seria Deus se obedecesse ordens. Vamos agora passar para a terceira e a última regra que eu coloquei aqui,
sobre como identificar um falso profeta. Atente para o cumprimento das profecias, porque muitos falam, assim como nuvens sem chuva, são os falsos profetas. Falam, mas no final do dia, se pegas uma régua para medir, nada está cumprido. Por quê? Porque são palavras vazias, palavras que não vêm de Deus, palavras que são ditas para produzir algum benefício individual. Os falsos profetas são egoístas. Eles não pensam nas ovelhas, não pensam no crente, mas pensam no seu próprio estômago. Veja Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio 18, versículo 22. Diz: quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Aqui, Deus está a instruir o povo, porque Deus estava ciente que os falsos profetas surgiriam, os que viriam em nome de Deus, mas na verdade estão a serviço de Satanás, estão a serviço do seu estômago, estão a serviço das suas fantasias psicológicas. Então, Deus diz: esse tal que vier até vós e falar alguma coisa, preste atenção. Se isto não se cumprir, então este não é o profeta de Deus. Agora eu te pergunto, quantas profecias fizeram na sua pessoa e não se cumpriram? E você ainda continua debaixo do teto deste falso profeta? Você ainda continua sendo enganado, mesmo observando que as profecias não estão a acontecer? Próximo ano você vai casar, próximo ano você vai ter carro, próximo ano você... Quer dizer, há tanta promessa, e se chega no tal ano prometido, zero de cumprimento. Que prova mais você quer de que o tal é um falso profeta? Sabe, meus irmãos, os falsos profetas são agentes do diabo, são trabalhadores de Satanás. O objetivo deles é usar o nome de Deus e o evangelho de uma forma deturpada para cegar a mente de pessoas, pensando que estão a seguir Jesus, enquanto estão a seguir um outro Cristo, estão a seguir um outro evangelho, e no final do dia, os seus nomes não estarão escritos no livro da vida e irão para o inferno de uma forma tão triste. Abra o teu olho, leia a tua Bíblia, interprete, peça a ajuda do Espírito Santo para que não seja enganado por esses falsos profetas. Que Deus te abençoe. Não te esqueças de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e partilhar este vídeo.